No banco dos réus, Anderson André da Silva, acusado de tentativa de homicídio. Crime ocorrido no dia 4 de setembro de 2011, portanto há 2 anos e meio, no Bar da Marina, centro de Marcelândia, quando o réu desferiu golpes de faca contra a vítima Sidney Rodrigues da Silva. Do outro lado, o Ministério Público, representado pelo promotor de justiça Oswaldo Moleiro. O advogado de defesa Jadeir Nogueira, defendendo a tese de que o réu não tentou contra a vida, mas que as circunstâncias no decorrer dos fatos levou aos golpes. Presidindo e mediando o júri, o juiz Silvio Mendonça. O corpo de jurados tem a tarefa mais difícil, avaliar os critérios e decidir sobre a sentença. Este foi um dos júris mais rápidos já realizados aqui na comarca de Marcelândia. Menos de 4 horas depois do início do julgamento, o resultado, o réu absolvido. Para o promotor de justiça Oswaldo Moleiro, a absolvição não foi justa e observa que os jurados precisam melhor avaliar os critérios para que as sequências de absolvições não leve à impunidade. Eu acredito, até pelas provas dos autos, que estou devidamente comprovado que teve a tentativa de homicídio, mas o júri acabou por absolver. A questão do júri é a consciência deles. Só, infelizmente, é mais um que está solto. E só ratificando uma questão, o promotor de justiça aqui não está no caso só pela condenação. Vamos supor que no caso em concreto eu vejo a possibilidade de absolver o réu, eu mesmo posso chegar em plenário e pedir a absolvição do réu. Então, sim, eu ajo conforme os ditames da lei, aquilo que ele praticou. Se for previsto como crime, eu vou pedir a condenação, que nem no caso que ocorreu hoje. Mas a decisão caberá aos julgados em decidir se absolve ou condena. O rito, por exemplo, instaura um inquérito policial, vai para o Ministério Público, e o Ministério Público oferece uma denúncia para levar ele a julgamento. Daí, numa primeira fase, esse julgamento envolve apenas o juiz, promotor e a defesa, a parte do advogado. A partir do momento que ele for pronunciado, que ele tem os requisitos, os indícios mínimos de autoria e de materialidade, aí ele é levado a julgamento pelo júri. E o júri que vai decidir se vai condenar ou absolver o réu. Porque às vezes as pessoas veem o Ministério Público simplesmente como acusador, e na verdade pode ter um outro papel, como o senhor acabou de dizer agora. Não. O papel do Ministério Público é defender a lei e defender a sociedade. Se aqui a pessoa, diante das provas constantes nos autos, demonstrar que não praticou o crime, eu posso chegar em plenário e pedir absolvição. Mas se na minha convicção, pelas provas dos autos, chegar à conclusão que ele praticou o crime, eu chego aqui e peço a condenação. Já a defesa acredita que a tentativa, na verdade, tenha se tratado de uma lesão leve. Para ele, o advogado de defesa, os ferimentos não foram graves ao ponto de caracterizar uma tentativa de homicídio. A denúncia do Ministério Público com relação à tentativa de homicídio causada pelo meu cliente, o Anderson André, nós, na tese da defesa, nós mostramos durante os debates de que meu cliente não praticou nenhum crime. Porque as provas arroladas em plenário pelo Ministério Público era feito para proteger o acusado. Porque, tecnicamente, tudo aquilo que foi demonstrado através do laudo pericial, nós conseguimos provar que não teve tentativa de homicídio. E os jurados, como tem decisão soberana, entenderam e absolver o réu. Se não foi a tentativa, seria o que? Lesão corporal? Olha, nós pedimos a desclassificação da tentativa de homicídio para lesões corporais. Por quê? Se o próprio laudo médico falou que não ficou mais de 30 dias incapacitado para o trabalho, entende que foi uma lesão de natureza leve, não foi grave. Então, sendo leve, a pena é de 3 meses a 1 ano. Mas o senhor julgado entendeu que não teve nenhum crime, então a decisão nós respeitamos do jurado e colocou o réu em liberdade. E ainda levando em conta que o acusado ficou preso mais de 2 anos, o que, de certa forma, acabou sendo uma pena em vista do tempo que decorre para a realização de um júri. Né? Sendo do Brasil é isso mesmo, a pessoa fica desprotegida por ter um profissional para acompanhar o caso, ter um advogado, não tem. Então isso realmente fala assim que só pobre fica na cadeia. Mas não é, porque ele não tem condições de contratar um advogado para o advogado acompanhar de perto o caso. Se ele tivesse essa condição, talvez seria mais fácil para ele de provar a inocência dele antes do julgamento. Mas como isso não ocorreu, infelizmente a justiça veio para envelhecer aqui hoje. Sem entrar no mérito da sentença, como deve ser, eticamente falando, a rapidez do júri
é comparada à velocidade do andamento dos processos. Acontece que há um acúmulo muito grande de processos na comarca de Marcelândia, mas o juiz Silvio Mendonça tem dado celeridade aos processos com muito empenho e prioridade. Primeiramente, quero cumprimentar todos os telespectadores, dizer o seguinte: nós temos um volume muito grande de processos no fórum, sem dúvida nenhuma, porque ficou muito tempo sem ter juiz e muitos juízes respondendo, vinham a cada semana, um dia na semana, ou às vezes passava 15 dias. Temos um volume muito grande. Agora, nós damos prioridade para réus presos. Esse crime, ele se encontrava preso, então nós imprimimos uma celeridade. Mas nosso objetivo é julgar até o final do ano, pelo menos, se não todos os crimes de homicídio, pelo menos a grande parte, que ainda tem alguns, mas nós estamos imprimindo bastante celeridade. E eu, inclusive, eu acredito que o que ocorreu o ano passado, nós já conseguimos julgar esse ano. Então nós estamos trabalhando muito todos os dias para chegar, para prestar a prestação jurisdicional aí que toda a população almeja. Isso é uma forma de oferecer a justiça de fato, uma vez que a pessoa que está presa de repente pode não ser condenada e está pagando, sem ter aí a responsabilidade de algum crime, ou efetivar realmente a prisão daquele que o corpo de jurados vem reconhecer que ele é autor daquele crime praticado. A nossa lei processual, ela estabelece algumas regras para a pessoa ficar presa ou responder em liberdade. No caso de hoje, por exemplo, havia indícios que o acusado poderia sair e voltar a procurar a vítima. Então ele permaneceu segregado para garantia da ordem pública. Nós analisamos nesse caso. Agora, há casos que a pessoa, mesmo tendo cometido um crime, ela pode aguardar em liberdade. A lei faculta a ela essa condição. Então nem sempre a pessoa vai presa, porque às vezes ela comete um crime, mas responde em liberdade, podendo até ao final ser beneficiado pela absolvição.